E fala, tendo anunciado o evangelho, continua o texto aí, diz o seguinte, naquela cidade e feito muitos discípulos. Porque o propósito de anunciar o evangelho é exatamente esse, é fazer discípulos. Mateus 28, de novo, indo, batizando, ensinando, e nesse contexto, indo fazendo discípulos, batizando os que creem, ensinando todos os que creem, o quê? A obedecer todas as coisas. Então nós somos chamados a pregar o evangelho com o intuito de fazer discípulos, fazer com que as pessoas se tornem seguidores de Jesus Cristo, que as pessoas se tornem aprendizes de Jesus Cristo. O discípulo, ele é um seguidor, o discípulo, ele é um aprendiz, ele é um aluno. Ele vai aprender de Cristo, ele vai aprender com Cristo. Ele vai aprender a vida segundo o ensino e o modelo de Jesus Cristo. Porque o grande modelo do cristão é Jesus Cristo. Hebreus 12 fala que ele é o autor e consumador da fé. Por exemplo, de Hebreus 12, fala assim, que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Gente, vida cristã não é fácil. Vida cristã é difícil. Viver como discípulo de Cristo não é fácil. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, qual é o homem que vai construir uma torre? Não senta primeiro para ver se tem recursos para construir a torre. Qual é o homem que vai numa batalha? Ele não senta primeiro para saber se ele tem recursos para ganhar a batalha. E naquele contexto, Jesus está falando sobre o seguinte, avalia o preço de me seguir. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi Jesus que disse, se me perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se me rejeitaram a mim, rejeitarão vocês. Jesus nunca falou que vida cristã era fácil. Então esse tipo de evangelho, que muitas das vezes nós ouvimos, evangelho do poder de Deus, evangelho da prosperidade, que venha Jesus, a sua vida vai ser 1000 maravilhas, você vai se tornar poderoso, você vai se tornar financeiramente bem, você vai se tornar... É mentira. Muitas das vezes, por causa de Jesus, a pessoa vai ganhar menos dinheiro. Se a pessoa ganhava dinheiro com desonestidade, vivendo honestamente com Jesus, vai ganhar menos dinheiro. Algum tempo atrás, um sociólogo francês disse que quase 70% das riquezas do mundo foram adquiridas de forma injusta e ilícita. E é só você estudar a história, por exemplo, da humanidade. Suíça se tornou poderosa com o quê? Com riquezas exploradas, extorquidas de muitas pessoas, de muitos judeus, de muitas pessoas que foram tiradas as suas fortunas, os seus dinheiros, e dinheiros que foram de muitas das vezes colocados em bancos suíços e muitas outras coisas. A maior parte dos políticos que se tornam ricos, milionários, é fruto de quê? De fraudes, de roubos, de enganos. Quando você estuda a história de muitas empresas, você vai ver sócio que traiu o outro, sócio que lesou o outro. Quando você vê muitas famílias, lutas de herança, irmãos que às vezes tentam enganar os outros para ficar com maior parte da herança e tudo mais tal. Então, seguir a Cristo não significa necessariamente que eu vou ganhar mais, às vezes eu vou ganhar menos. Que todo mundo vai gostar de mim, muito pelo contrário. Às vezes, no contexto da família, tem pessoas que vão me rejeitar. Muitas das vezes, vou perder amizades. De pessoas que não vão querer ser meu amigo, andar comigo, porque eu sou cristão. Discípulo de Cristo. Por isso que Jesus falou assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque se levantará pai contra filho, sogra contra nora, etc. E no contexto de Israel, isso era muito verdade. Seguir Jesus
significava tribulações e lutas nas mais diversas áreas da sua própria vida. Aí então continua em Atos, capítulo 14. Tendo anunciado o evangelho àquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos. Por isso que nós temos que nos fortalecer uns aos outros. Temos que nos animar uns aos outros. Temos que nos encorajar uns aos outros pelo grande desafio de viver a vida cristã. Teve uma vez que eu vi um filme, que o título do filme era tipo assim, Ver Paris e Morrer. Era um filme que tratava a luta de resistência francesa no contexto da Segunda Guerra Mundial. E um grupo de homens da resistência francesa que estava tentando lutar para libertar Paris do domínio alemão, por exemplo, na época. E alguns desses homens foram presos. E quando eles estavam sendo torturados, os outros batiam nas paredes, ouviam o grito daquele torturado, batiam nas paredes, e quando batiam nas paredes, era tipo de um código que eles davam, e aquele código é como se dissesse assim, Paris, 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 ou seja, que aquela pessoa que estava sofrendo as torturas, pudesse lembrar, nós temos um propósito, nós temos uma missão, nós temos um alvo, é chegar em Paris e libertar Paris, como quem diz, Paris, Paris, como se fosse uma forma de fortalecer, encorajar aquele que estava sofrendo. Nós não falamos Paris, mas nós falamos em Jesus Cristo. Nós falamos nas promessas eternas que Deus tem para nós. Porque temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Temos que nos encorajar uns aos outros. É aquilo que Hebreus fala. Não deixemos de congregar. Vamos permanecer firmes. Mas ele fala assim, mas nos estimulando, nos encorajando uns aos outros.